Nessa aula nós vamos falar sobre os 3 princípios da ótica geométrica, além de ver alguns exemplos de aplicação de cada um deles. Então vamos lá. Antes de começar, queria pedir para você se inscrever no canal e no final do vídeo, se o conteúdo for importante e relevante para você, deixa um like e um comentário, tirando eventuais dúvidas ou fazendo alguma sugestão para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais nossas aulas, e dessa maneira você ajuda a divulgar o canal e levar o conhecimento para outras pessoas também. Então agora eu te convido para que você venha comigo e vamos estudar juntos aqui mais um importante tópico da física. Bora para a aula? O primeiro princípio, a primeira lei da ótica geométrica é o princípio da propagação retilínea da luz. O que diz esse princípio? O que diz essa lei? Que a luz sempre caminha em linha reta, ela se propaga em linha reta. Porém, nós temos uma restrição aqui, né? Os meios devem ser homogêneos, ou seja, um meio que é igual em todas as partes. Um meio feito do mesmo material em todas as partes. Ele tem que ser também isotrópico, quer dizer, tem que ter as mesmas propriedades físicas em todas as direções. E, é claro, o meio tem que ser transparente. Então, obedecendo aí essas 3 restrições, a luz sempre vai se propagar em linha reta. A luz não faz curva. E o segundo princípio é o princípio da independência dos raios luminosos. O que isso quer dizer? Que um raio de luz, quando ele está se propagando, se ele cruzar outro raio de luz, após o cruzamento, eles vão continuar o seu caminho, a sua trajetória, como se o outro não existisse. Então o raio de luz não interfere na trajetória, no caminho do outro raio de luz. Vamos fazer uma figura para representar isso aqui. Aqui, por exemplo, se eu tiver um feixe de luz verde, feixe de luz azul, feixe de luz vermelha, estão aqui se propagando, então um cruza o outro, e eles continuam a sua trajetória como se o outro raio de luz não existisse. O que é diferente, por exemplo, de partículas, né? Que se você jogar uma bolinha e uma bolinha cruzar o caminho da outra, elas vão colidir e vai desviar, vai mudar a trajetória. Com a luz isso não acontece. Os raios de luz cruzam o caminho do outro e continuam a sua trajetória como se o outro não existisse. Esse é o segundo princípio da ótica geométrica. E o terceiro princípio é chamado princípio da reversibilidade dos raios luminosos, ou também chamado de caminho reverso, né? Esse princípio diz que a luz não tem um caminho preferencial. Pelo mesmo caminho que ela vai, ela volta. Então, por exemplo, se tiver um espelho plano, digamos, o seu feixe de luz, por exemplo, incidir no espelho e for refletido nessa direção, e a luz fez esse caminho, então, por exemplo, se eu acender um feixe de luz azul aqui apontando nessa direção, ele vai retornar pelo mesmo caminho que ele veio. Então, se ela veio por esse caminho, ela volta pelo mesmo caminho. Esse é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, esses 3 princípios aqui, essas 3 leis, é que regem a óptica geométrica. Então, baseado nesses 3 princípios, a gente vai ver aqui alguns exemplos de algumas situações, de alguns fenômenos que ocorrem, que tem como explicação exatamente esses 3 princípios da ótica geométrica. Então, o que a gente vai ver aqui, por exemplo? A formação de sombras, também a formação de penumbras, a formação dos eclipses, o eclipse solar, também o eclipse lunar. A formação de imagens em câmaras escuras, o fenômeno da reflexão, os espelhos, o fenômeno da refração da luz, quando a luz passa de um meio para o outro, o comportamento das lentes do olho humano, enfim, várias situações relacionadas à refração da luz. Entre outros, né? Basicamente todos os fenômenos que têm relação com a ótica geométrica são regidos aqui por esses 3 princípios, né? Aqui são algumas das situações que a gente vai estudar aqui ao longo do curso, tá bom? Então, para iniciar nessa aula aqui, a gente vai ver essas 3 primeiras situações aqui. A formação de sombras, a formação de penumbras e os eclipses, né? Solar e lunar.